Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus e nesta manhã do dia 3/10, nós vamos meditar de Amós, do capítulo 1 ao capítulo 3, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar desse profeta, que ele é intitulado, como profeta da justiça de Deus, é isso mesmo. E ele é atípico, porque ele não era profeta, ele não era sacerdote, ele não era levita. Na verdade, Amós ele ganhava vida como cuidador, como criador de ovelhas, de gado, Ele cultivava cicrônios e ele cortava, os figos dos podres para torná-lo mais doce, macios, ele fazia uma espécie de fenda, E ele era natural de Tecoa, era uma cidade localizada em Judá. E quando Deus chama esse homem, desse fazendeiro, quando Deus chama ele larga tudo, Então, ele não era um homem pobre, ele era um homem do campo, ele tinha recursos, ele não tinha linhagem sacerdotal como grande parte dos profetas, ou linhagem levítica, ou linhagem sacerdotal, não é o caso do profeta Amós, mas ele amava a Deus intensamente. E nós vamos ver que como ele é chamado por Deus, ele vai largar toda a vida, todo o cotidiano dele, e ele vai profetizar, ser mensageiro de Deus para o reino sul e para o reino norte, Então, nós temos essa característica no livro de Amós. E ele começa dizendo, esta mensagem acerca de Israel foi dada a Amós, pastor de ovelhas, na cidade de Tecoa, em Judá. Ele a recebeu em visões 2 anos antes do terremoto, quando Uzias, rei de Judá, e Jeroboão, rei de Joás, filho de Joás, era rei de Israel. Foi isto o que ele viu e ouviu. A voz do Senhor, ela rugia desde Sião e trovejava desde Jerusalém. Os pastos verdes dos pastos secaram e o capim no Monte Carmelo murchava e morria. Assim diz o Senhor, aos habitantes de Damasco pecaram repetidamente em não deixar, eu não deixarei que eles fiquem impunes. Feriram meu povo em Gileade, como um cereal é debrulhado com trilhos de ferro. Por isso enviarei fogo sobre o palácio do rei Azael, e as fortalezas do rei Ben-Hadad serão destruídas. Derrubarei os portões de Damasco e matarei todos os que habitam no vale de Avém. Derrubarei o governante de Bet-Edém, e o povo da Síria será levado como escravo para Quir, diz o Senhor. E assim diz o Senhor, os habitantes de Gaza pecaram repetidamente. Não deixarei que fique impune. Enviarei todo o povo para o exílio e os entregarão a serem escravos para Edom. Por isso enviarei fogo sobre os muros de Gaza e as suas fortalezas serão destruídas. Matarei os que habitam em Asdod e destruirei governante de Ascalon. Então me voltarei para atacar Ecrom, e os filisteus que restarem serão mortos, assim diz o Senhor soberano. Assim diz o Senhor. Os habitantes de Tiro pecaram repetidamente. Não deixarei que fiquem impunes. Quebraram o pacto de seus irmãos com Israel e entregaram todo o povo como escravo para Edom. Por isso enviarei fogo sobre os muros de Tiro e suas fortalezas serão destruídas. E assim diz o Senhor, os habitantes de Edom pecaram repetidamente, não deixarei que fiquem impunes. Com espada
perseguiram seus parentes, os israelitas. Por que ele está falando aqui, né? Perseguiram os seus parentes israelitas, porque os edomitas, né, o povo de Edom, eram descendentes de Esaú, e o povo de Israel, descendente de Jacó. Então, dois irmãos, havia um parentesco aqui, né, na origem desses dois povos. E aí nós vamos continuar. Versículo 13, assim diz o Senhor: os habitantes de Amon pecaram repetidamente, e não deixarei que fique impune. Quando atacaram Gileade para ampliar suas fronteiras, abriram as mulheres grávidas ao meio com espadas. Por isso enviarei fogo sobre os muros de Rabá, e suas fortalezas serão destruídas. Que barbaridade, não é? Consegue imaginar isso? Pois é. E aí ele diz: a batalha virá sobre ele com gritos, com redemoinhos, numa forte tempestade. Seu rei e seus príncipes irão juntos para o exílio, diz o Senhor. Capítulo 2, ele dá uma continuidade, assim diz o Senhor, aos habitantes de Moabe. Né? Então, aquilo que Amós está fazendo aqui não é novidade. Profetizar sobre todos esses povos, porque Isaías profetizou em Isaías 17, Jeremias profetizou sobre esses povos em Jeremias 49, e Zacarias também vai profetizar, profeta menor, né? O profeta Zacarias vai profetizar lá no capítulo 9. Então, todas essas ameaças, né, que está vindo sobre essas nações, todos esses profetas, até mesmo o profeta Ezequiel no capítulo 25, ele também profetiza. Nós vamos ver Obadias também profetizar, Malaquias, né? Então são reiteradas as profecias de Deus sobre esses povos aqui. E Moabe é um deles, né? O julgamento de Deus sobre Israel. Os habitantes de Judá pecaram repetidamente. Não deixarei que fiquem impunes. Rejeitaram a lei do Senhor e não obedeceram os seus decretos. Foram desviados para as mentiras, ou seja, as mesmas mentiras que enganaram os seus antepassados. Por isso, enviarei fogo sobre Judá, e as fortalezas de Jerusalém serão destruídas. Então, Jerusalém, Judá, também não ficará impune, não é? Diante do julgamento de Deus sobre aquela época. Então, ele fala no primeiro momento sobre os habitantes de Judá, e no segundo momento, aqui no versículo 6, ele vai falar sobre os habitantes de Israel, que pecaram repetidamente. Não deixarei que fiquem impune. Vendem prata por prata o justo, e por um par de sandália o pobre. Pisoteiam a cabeça dos indefesos no pó e empurram os oprimidos para fora do caminho. Pai e filho dormem com a mesma mulher, e assim profanam o meu santo nome, né? Então, nós estamos vendo aqui todas as falas de Deus contra a acusação desse povo, não é? Aquilo que eles fizeram e o porquê que eles seriam punidos. E aí no capítulo 3, o povo de Israel, ouça esta mensagem que o Senhor pronunciou contra vocês, contra toda a família que ele trouxe do Egito. De todas as famílias da terra já escolhi vocês, por isso devo castigá-lo por todos os seus pecados. E aí ele diz: acaso andarão dois juntos se não tiver acordo? Na Nova Versão Transformadora, ele fala: acaso duas pessoas podem andar juntas se não estiverem de acordo? Acaso o leão ruge na floresta sem antes encontrar uma presa? O leão forte rosna com a sua boca se nada tiver caçado? A ave é pega na armadilha se não houver uma isca? A armadilha se fecha se não houver apanhado?
Quando a trombeta soa o alarme, o povo não fica assustado? Acaso a calamidade sobrevenha a uma cidade sem que o Senhor tenha planejado, sem antes revelar o seu plano aos seus servos e profetas? O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor soberano falou, quem não profetizará? Anunciem aos líderes da Filistia, aos poderosos do Egito, reúnam-se nas colinas ao redor de Samaria e sejam testemunha do caos e da opressão de Israel, né? Assim diz o Senhor como pastor, que tenta arrancar uma ovelha da boca do leão e só consegue recuperar 2 pernas ou um pedaço de orelha, assim será o destino dos israelitas em Samaria. Deitados em camas luxuosas e recostados em sofá com lençóis de Damasco. Agora ouça essas palavras e anuncie a todo Israel. Assim diz o Senhor soberano, Deus dos exércitos. No mesmo dia em que eu castigar Israel dos seus pecados, destruirei os altares idólatras em Betel. As pontas do altar serão cortadas e cairão no chão, e destruirei a bela casa dos ricos, suas mansões de inverno, suas residências de verão, todos os seus palácios cheios de marfim serão destruídos, diz o Senhor. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.